Então, testando só pra gente ver se o foco tá bom. Tá piscando aí um pouco a luz? Tá. É porque eu tava passando detalhe. Tá. Tá massa. Beleza. Tá no E não desfoca não. Nesse mês, dia 15 de novembro agora, foi um feriado. E você sabe o que é que se faz no feriado? É um dia que a gente fica em casa, a gente joga aí um joguinho no computador, no celular, vai visitar um amigo, joga uma bolinha. Mas por que dia 15 de novembro foi feriado? O que foi a proclamação da famigerada República Brasileira? É sobre isso que eu vou contar no vídeo de hoje. Eu sou Alan Galderize e você está na Zona da História. Seja muito bem-vindo. E aí galera, tá massa? Bom, antes de eu começar a contar aí a história de hoje, eu já quero pedir para você que, por favor, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal se é a primeira vez que você está aqui, estava pesquisando o assunto e me encontrou, ou simplesmente caiu de paraquedas aqui, se inscreve, eu estou trazendo sempre conteúdos legais aí sobre história, curiosidades, coisas que você realmente vai gostar de saber. Quero também comentar aí pra você a parceria que eu fiz com o meu brother do canal Otaku DL33. Ele posta sempre conteúdo de animes, você que é chegado em esses animes japoneses, cultura pop japonesa, games, essas paradas todas aí, dá uma olhada no canal do cara, se inscreve que você vai gostar, com certeza, beleza? Se você é dessa praia, então pode ir lá que é o canal certo. Então, recado dado, a República, sistema de governo em que o poder emana do povo e o povo governa através de representantes que o povo elege. Na teoria, cara, perfeito, mas na prática, isso tem funcionado por aqui? Vamos abrir o questionamento. Mas, como foi que a República começou aqui no Brasil? Como foi que a coisa acabou se desenrolando para que isso acontecesse? Bom, a verdade é que foi o seguinte, cara, uma trairagem, uma sacanagem, um golpe. Um golpe. Bom, primeiro eu vou explicar para você como é que a coisa funcionava antes. Antes não tinha república, aqui no Brasil tinha uma monarquia. Era um sistema de governo em que uma família inteira governava, toda essa família governando e o poder passava de geração em geração, tipo... O pai governava, que depois ele passava para o filho, que passava para o neto, que passava para o bisneto, e assim ia seguindo. Bom, aqui no Brasil nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I, que proclamou a independência, e Dom Pedro II. E ele é que foi posso dizer assim, vítima na história que eu vou contar hoje. Aconteceu o seguinte, o Dom Pedro II ele já governava o Brasil há quase 50 anos, ele estava mó tempão governando o Brasil. Mas ao longo do tempo a coisa começou a desgastar porque muita gente já não estava mais curtindo isso. E foi esses os motivos que fizeram com que a monarquia caísse. E isso eu preciso explicar para que você entenda como foi que a república aconteceu. Então, vamos explicar o seguinte. Havia várias insatisfações, mas eu vou mencionar aqui três principais delas. A primeira foi a insatisfação militar. Aconteceu o seguinte... Depois da Guerra do Paraguai, que acabou em 1870, a galera que pegou em arma e meteu não ficou curtindo muito a ideia, porque depois disso os caras não tiveram mérito nenhum por isso, não receberam crédito, nem... Os caras se sentiram meio que deixados de lado. Galera, eu fiz um vídeo sobre Guerra do Paraguai, é muito massa, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no meu canal, mas dá uma olhada, eu vou deixar o link na descrição porque tá muito show. Foi um dos primeiros que eu fiz, claro, não é uma produção muito bem elaborada, porque a gente estava começando ainda, eu estava aprendendo a fazer, né? Mas dá uma olhada que você vai entender a parada toda direitinho. Então olha só, os caras não ficaram muito satisfeitos porque eles ficaram meio que deixados de lado, não receberam muito prestígio por parte do imperador por ter pegado em armas, arriscado suas vidas e meter o tiro pra cima. Eles não ficaram muito satisfeitos. E também, inclusive, ficaram proibidos de manifestar suas opiniões. Ou seja, os caras foram censurados. A partir daí, os caras disseram, não, isso não está certo, esse cara não está mandando bem. Moral da história. O Dom Pedro II começou a perder apoio dos militares. O exército já não estava mais com o cara. Depois disso, olha o que acontece. Os cafeicultores, esses foram os segundos insatisfeitos.
Os cafeicultores eram o quê? Eram os caras principalmente lá da região sudeste do estado, ali de São Paulo, do mais que produzia café em larga escala, e eles tinham uma grande quantidade de escravos. E eles estavam com o imperador, eles estavam junto a nós, só que daí, no dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Com isso acontecendo, as principais, vamos dizer assim, na época, chama ferramentas de trabalho, que era isso que se pensava dos escravos na época, eles ficam inutilizados no pensamento dos cafeicultores, porque eles passam a ser livres. A Lei Áurea liberta os escravos, foi a abolição da escravatura. Com isso acontecendo, pronto, os cafeicultores ficaram insatisfeitos, porque perderam a sua mão de obra grátis. E grátis, vírgula, porque os escravos eram, para eles, ferramentas de trabalho, uma propriedade, que custava muito caro. Para ter uma noção, o preço de um escravo era mais ou menos como um carro 0 km de hoje. Ou seja, era um negócio muito caro para se ter. E eles perderam tudo que eles tinham, porque eles estavam livres agora. Eles quiseram uma indenização por parte do imperador pela perca da sua mão de obra. O problema é que o imperador não pagou os caras. Resultado, os caras, não, agora não tem mais como apoiar o cara não está pagando a gente, a gente foi no prejuízo, então não dá. Pronto, os cafeicultores perderam, então, o Dom Pedro II perde a moral com os cafeicultores, pronto, os segundos insatisfeitos. Depois disso, teve um problema com a Igreja Católica. Acontece que a Igreja Católica era a religião predominante no Brasil e, segundo a Constituição, o Brasil era um país católico, cristão católico. Resultado, teve um Papa chamado Pio IX que decidiu, então, emitir um documento em que a Igreja Católica não poderia permitir os maçons na Igreja. Então, a partir daí, a Igreja Católica começou aí aquele clima tenso, perseguição com a maçonaria. Detalhe, por incrível que pareça, por azar aí da sorte, lá o Dom Pedro II fazia parte da maçonaria. E claro, ele não concordou com essa ideia. Acontece que todos os documentos que vinham lá do Vaticano, qualquer lei do papal tinha que ser avaliada e aprovada pelo Dom Pedro II. Só que ele não concordou com isso. Não, isso aqui no Brasil não vai rolar. A partir daí, a galera da igreja começou a ficar insatisfeita com Dom Pedro II. Pronto, a Igreja Católica já não estava mais com o governo do imperador. Então, resultado, os militares, os cafeicultores, a classe produtiva e a Igreja Católica. Claro, ninguém mais estava na vibe do cara. Pronto, era o suficiente, a monarquia estava condenada. O cara já tinha caído, ele só não sabia disso ainda. Galera, no dia 9 de novembro de 1889, pessoal, o golpe lá da proclamação da República aconteceu no dia 15, ou seja, poucos dias antes, não tinha nem uma semana antes. O Dom Pedro II, então, promove uma maior festança, num lugarzinho chamado Ilha Fiscal. Foi conhecido como a festa da Ilha Fiscal. Então, banquete à vontade, comida, bebida e som, então, uma festança. Os caras organizaram uma festa, então para entrar no clima, DJ solta o som aí, solta o som da balada, e já que ninguém tava na vibe do cara, ele promoveu a própria vibe dele. Então tava lá, galerona, mais de 3.000 pessoas curtindo a farra lá, uma festa, comida, altas gatas, não, essa parte. Mas enquanto ele tava curtindo a balada lá, a galera do Partido Republicano, junto com os militares, estavam montando o esquema para poder despachar ele do poder. Ou seja, ele não sabia, ninguém sabia, mas a festa que ele organizou era praticamente um bota fora dele. Foi uma festa de despedida. Então estava tudo esquematizado. E lá, na mesa redonda, na sala de reunião lá, os caras estavam conversando e tinha gente que pensava de todo tipo. Tinha uma galera que sugeria que o Dom Pedro II fosse despachado por sua família daqui e fosse embora para a Europa em segurança. Já tinha uma galera mais radical que tinha outros planos. Queria mesmo era pocar o Dom Pedro II, fuzilar o cara. Uma bala na cara dele. A galera republicana mais radical. Bom, ficou decidido então o seguinte. Não, vamos o seguinte, deixa o cara aí, ele já tá velho, ele já tá com a idade avançada, ele não tá nem muito bem de saúde, mais cedo ou mais tarde ele vai bater as botas e aí a gente entra em cena. Não, beleza, formou. Pessoal, eu preciso explicar uma coisa.
Como na independência do Brasil, o personagem principal da história foi o Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, quero dizer, na proclamação da República, teve um cara que foi praticamente aí o personagem principal da coisa toda. Ele era o Marechal Deodoro da Fonseca. Para começo de conversa, esse cara ele era, na verdade, chegado do imperador. Ele trabalhava lá para o governo, ele era do exército, mas ele trabalhava com o imperador. Só que aí o que acontece? Como o imperador estava censurando a opinião dos militares, teve um cara lá do exército que decidiu fazer um manifesto para um jornalista, o cara publicou, o cara não gostou muito da ideia, chegou neles, Deodoro, você tem que chamar o cara na catraca aí, você tem que meter a pistolada nele e falar que essa parada é errada, você não é do exército, bota a moral aí. Eu disse, não, meu irmão, eu não vou fazer isso, porque afinal de contas o cara não está errado. Ah não, então você está demitido, pode sair fora porque você não trabalha mais aqui. Mas depois de um tempo ele acabou contratando o Deodoro de volta, mas o cara já não estava mais, ele já não era mais o mesmo. Ele já tinha mudado de ideia e já não estava mais curtindo aí o imperador e já tinha ficado aí do lado dos republicanos. Então ele já estava conspirando aí para derrubar o imperador também. Então ficou decidido que esperariam que o imperador então partisse dessa para melhor e daí eles dariam um golpe, derrubariam a monarquia antes que o terceiro reinado iniciasse. Terceiro reinado esse, inclusive, que seria aí no comando da princesa Isabel. Esse era um outro problema, porque na época as mulheres não tinham muita vez, não tinham muito poder. Então a ideia de uma mulher governar não agradava muita gente. Uma vez ou outra, de vez em quando, na ausência do imperador, beleza, vai, mas assumir definitivamente não vai, cara, não funciona. Para a época isso não dava certo. Sem contar que ela era casada com o francês, o Conde D, que era um cara estrangeiro da França. Então, tipo, era basicamente como colocar um estrangeiro no trono, segundo alguns. Então isso não ia funcionar. Em resumo, a monarquia estava mesmo condenada ao fim. Só precisava de uma data para isso acontecer. E a data veio exatamente no dia 15 de novembro de 1889. Na véspera, no dia 14, saiu um boato, olha só, um boato de que o Dom Pedro II iria prender os líderes lá do exército, lá do movimento que estavam conspirando contra o imperador, no caso o Marechal Deodoro e o Benjamin Constant. Quando ficou essa conversa toda, o Marechal Deodoro, que não estava nem bem de saúde, o cara estava passando mal, estava de cama, o médico tinha até proibido de sair de casa, de ficar em repouso, mas o cara decidiu, não estou nem aí, que se dane, se eu não estou bem de saúde, eu vou ficar agora porque eu vou lá fazer a história acontecer. O cara vestiu a farda, partiu lá para o quartel-general lá no Rio de Janeiro, chegou lá, estava todo mundo lá, ele levanta a cabeça, enche o peito e todo mundo esperando um grito de proclamação da República, algo mais ou menos como independência ou morte. Não, o que ele faz? Viva o imperador, viva a família real imperial no Brasil e viva o exército. Como assim, mano? Essa é a República? Essa é a proclamação da República? O cara só chega e fala isso? Não, tá errado. Parecia que a República não tinha acontecido, mas tempos depois o imperador que estava lá na sua fazenda com a sua família, o cara estava lá só para receber a notícia que já era. Veio o major, cara, chega o major, entrega a correspondência para ele e a carta dizia que ele estava banido do Brasil, ele tinha que partir com a sua família imediatamente para a Europa. Estava expulso daqui do Brasil. Tá viado! Cara, olha, não, tá errado, não tem condição. Quando passado o tempo ele se dá conta de que a coisa é de verdade, ele, peraí, mano, vocês são tudo bando de maluco, vocês são doidos, cara. Cara, sacanagem, mano, isso é trairagem, mano. Vocês me apunhalaram pelas costas. Ele fala uma coisa, aquele cabelo do Deodoro tá no meio, tá? Aquele traíra, aquele tranqueira, tá no meio, tá? Tá, ele tava no meio. Claro que teve uma galera que se levantou contra, fez manifestos, enfim, em favor da monarquia, mas não deu muito certo. A monarquia acabou caindo e a república acabou sendo proclamada de todo jeito no dia 17 de novembro de 1809, 2 dias depois, o imperador embarca com sua família para o exílio na Europa. Lá ele acaba falecendo em 1891. Ele já governava o Brasil há quase 50 anos, ele já estava
aparentando ser mais velho do que a sua idade dizia, já com seus 60 e poucos anos, ele era diabético, já estava muito cansado daquela vida e não é para mesmo. O cara governava essa bagaça desde que era um guri de 14 anos, você tem uma noção. É para cansar do negócio desse mesmo. E assim acabou acontecendo a República. Um golpe, uma coisa sem participação popular nenhuma, pode-se dizer, ou quase nada. Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, porque a monarquia era algo tão seguro, tão firme, que ninguém imaginava que fosse cair assim tão facilmente. Mas a coisa já estava realmente desandando. Agora fica o questionamento, e aí, você acha que a República funcionou? Sim, porque depois disso foi uma sucessão aí de golpes, de revoluções, tira presidente, põe presidente. Uma grande parte dos presidentes que nós já tivemos, a grande parte deles, praticamente metade, não foi o povo que elegeu. Um terço desses foi... Um terço dos que nós elegemos, pode-se dizer assim, nem sequer chegaram ao mandato. A República, que todo mundo esperava na época, ela só veio acontecer de fato 100 anos depois, ao final dos anos 90, já dos anos 80, perdão, lá do século 20, quando cai a ditadura militar e inicia-se então o governo civil no Brasil, que é o que a gente tem até hoje. E a gente está começando a aprender a viver numa democracia, a gente está começando a entender como é que isso funciona. Só para você ter noção, era na época proposto um plebiscito para que a população escolhesse que tipo de governo queriam. Esse plebiscito só veio sair 100 anos depois, já nos anos 90, já do século 20, e acabou dando república. Claro, ninguém mais sabia o que era uma monarquia, né? E hoje a gente está vendo aí toda essa confusão, escândalo de corrupção, essa bagaceira toda, e aí fica a pergunta, você acha mesmo que isso funcionou? Galera, eu acredito que república, democracia é a melhor forma de governo. A gente ainda só precisa aprender como é que ela funciona e saber que o poder sai da gente. E os caras estão lá porque a gente elege eles. Então, fica uma responsabilidade nossa. Todas as decisões, a primeira delas, de quem vai nos dirigir, quem vai nos gerir, é a gente que escolhe. É assim que funciona na democracia. E foi dessa forma que a República no Brasil acabou sendo implantada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Deixe seu comentário, qual outro vídeo você gostaria que eu trouxesse, qual outro assunto. E se inscreve aí no canal do nosso parceiro, beleza? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e valeu!